Tarde. Boa tarde, queridíssima Denise Campos de Toledo. Cá estamos. E estamos também com Felipe Barros, que é deputado federal pelo PSL do Paraná. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Adriles. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E eu quero só dizer de início que acompanho as análises do Adriles, sou fã do Adriles. Obrigado. E tenho acompanhado o trabalho de vocês. É isso, estamos também com Leopoldo Pagotto, que é advogado especialista em compliance e lei anticorrupção. Doutor Leopoldo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Felipe Barros, deputado Felipe Barros e Adrilli. Será um prazer participar e prestar esclarecimentos. Bem, doutor Leopoldo, eu vou começar sabendo a sua opinião do ponto de vista jurídico, como é que o senhor viu, por exemplo, o afastamento de Wilson Witzel. Eu acho que foi a última polêmica que nós tivemos, ele foi afastado do governo do Rio de Janeiro por uma decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, por mais que hajam indícios de irregularidades, investigações, denúncias contra ele, foi a decisão de um ministro afastando um governador por 180 dias, não é? Então há muito questionamento em relação a isso. Nós já tivemos vários momentos em que o presidente Bolsonaro também questionou algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, houve suspeição, inclusive, de indicação do novo superintendente da Polícia Federal. Eu queria saber como é que o senhor avalia essa situação do ponto de vista jurídico. Bem, aqui se você me dá alguns minutinhos para explicar juridicamente o que acontece, que hoje nós vivemos dessa verdadeira confusão jurídica. Há 20 anos, quando estava na faculdade de Direito, me formando na faculdade de Direito, esse tipo de discussão era praticamente impossível de ser pensada. Por quê? Porque não havia uma discussão sobre o mérito de qualquer questão administrativa, ou seja, o que é o mérito de uma questão administrativa? É uma avaliação de um juízo de conveniência, ou seja, isso que é feito é bom ou ruim, e também não havia um juízo de oportunidade, ou seja, esse é o momento correto ou não de fazer isso. O judiciário só analisava a forma, analisava se havia uma legalidade ou uma ilegalidade, e era isso o poder que era conferido ao judiciário. E é isso que a gente pensar em termos de separação dos poderes, é isso que tradicionalmente cabe ao poder judiciário. Né? Todas as discussões quentes hoje, elas adentram justamente nessa discussão do mérito. E é por isso que elas geram tanta polêmica e refletem esse momento de politização do judiciário. É uma tendência nova que nós temos observado aqui nos últimos 15 anos, que certamente reflete um movimento doutrinário do direito constitucional, muitos chamados aí, que chamam eles de neoconstitucionalistas, do qual talvez o ministro Barroso seja o maior expoente doutrinário, mas tinha outros também representantes aí, inclusive alguns desses defensores dessa corrente se arrependeram e acham que hoje nós chegamos num ponto de exagero ao trazer tantas questões de mérito para dentro do Poder Judiciário. E é claro que aí, a gente descendo aí precisamente a questão das decisões monocráticas, a gente percebe que elas são perfeitamente cabíveis quando a gente está em discussões envolvendo uma pessoa, cujo impacto se limita a uma discussão entre duas partes. Só que nesse caso, por exemplo, envolvendo o governador Witzel, você tem uma decisão dada por um juiz, um burocrata recrutado por meio de um concurso público, que não tem contato com conhecimento da população, não tem contato com a população, interferindo justamente sobre o voto de milhões de eleitores. Pelo menos, nesse tipo de caso, deveria haver uma decisão colegiada, para que pelo menos outros burocratas e técnicos digam, realmente, nesse caso aqui estão presentes os requisitos para um afastamento do governador. Né? Enfim, não estou entrando aqui no mérito se é legal ou não, se é constitucional ou não afastar um governador de estado via judiciária dessa forma, mas é somente colocando o tema de como a gente chegou nessa confusão exata.
A gente vê aumentar muito a insegurança jurídica aqui no Brasil, porque nós temos agora até a previsão de que a segunda turma do Supremo vai julgar o processo que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Não é? Então nós temos questionamento de ações da Lava Jato que dominaram a cena durante muito tempo, que tinham apoio popular total. Depois houve essa divisão também entre o então ministro e o presidente Bolsonaro. Enfim, a gente teve até um racha político nessa história, mas é mais uma questão que leva à insegurança jurídica, que o que está colocado de repente não vale e uma decisão pode reverter toda uma situação que deveria ser muito mais discutida. Mas agora eu queria saber o deputado Felipe Barros, como é que vê toda essa situação? Bom, Denise, esse cenário do agigantamento do Poder Judiciário, ele é um cenário que, logo de cara, é preciso que seja dito, é um cenário autoritário, é uma usurpação das prerrogativas do Judiciário, seja de um juiz de primeira instância, seja de um ministro da nossa Suprema Corte. O Judiciário não pode se prestar a esse serviço e ocupar o espaço do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. E nós temos maus exemplos. O que a Suprema Corte Brasileira, o STF, tem feito, na minha visão, é uma vergonha. Veja, nós tivemos ministros adentrando ao mérito de questões administrativas, como o doutor estava dizendo. Nós tivemos ministros proibindo a retirada, por exemplo, de embaixadores da Venezuela. Essa é uma decisão que compete exclusivamente ao presidente da República e não ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos um ministro do STF impedindo a nomeação do Ramagem para ser chefe da Polícia Federal, um ato que compete exclusivamente ao presidente da República. Nós tivemos decisões recentes de ministros do STF, por exemplo, impedindo polícia de atuar no estado do Rio de Janeiro, impedindo até o uso de helicópteros. Então, os juízes, parte deles, mas pelo menos os 11 do STF, estão fazendo política sem ter voto. E isso nada mais é do que a ditadura do judiciário. Quem pode e quem tem a legitimidade de ter decisões monocráticas é o presidente da República. Você ter decisões monocráticas no judiciário, na nossa Suprema Corte, vai contra a existência, vai contra a própria natureza de uma Corte Constitucional. Eu não posso, como parlamentar, propor uma lei, aprovar uma lei individualmente, sancionar uma lei. Isso tem que ser feito através do parlamento, né? Então, o judiciário, em especial a nossa Suprema Corte, está na hora de ser colocado na linha mais uma vez. Agora, Adrilles, Jorge. Olha, existe um princípio chamado consequencialismo, que é adotado pelo Ronald Dworkin, da qual o juiz Barroso faz parte, é o principal expoente aqui no Brasil. O consequencialismo acha que o judiciário tem que interferir, sim, de maneira incisiva e progressiva, nas leis e nas ações das pessoas, para alterar o sistema sociopolítico-cultural da nação. Isso é uma base de um tipo de pseudo-progressismo que tem no seu bojo um tipo de autoritarismo. O progressista clássico, raiz, e eu acredito nas boas intenções progressistas do Barroso, né? Ele crê que ele é um farol ungido de luzes que vão guiar a população rumo ao seu esclarecimento. Aí o Barroso, por exemplo, ele quer enfiar a tese de aborto goela abaixo das pessoas, ele quer enfiar cotas raciais para ter justiça social, racial, histórica, reparação, até nos candidatos a deputados e ao legislativo e aos cargos executivos, e eventualmente incute exatamente nesse tipo de princípio que rouba prerrogativas do legislativo, né? E a gente vê coisas abomináveis, por exemplo, como você citou o caso do Lula, né? Que a segunda turma está praticamente reabilitando um criminoso condenado em 3 instâncias por 2 dezenas de juízes, praticamente para ser novamente ungido candidato oficial do progressismo oficial do Brasil. Ou seja, isso
o Supremo Tribunal Federal usando de prerrogativas e regras da democracia para solapar a própria democracia de maneira, enfim, completamente autocrática, né? Existe uma inversão. Você pode usar elementos da democracia, como usou, por exemplo, o Chávez na Venezuela, com a série de plebiscitos falseados, né? Para corromper a própria democracia, tirando os juízes, colocando juízes apaniguados, subornando generais. A gente não chegou nesse ponto ainda. Mas as decisões monocráticas estão feitas a sorrelfa da população, como as do Alexandre de Moraes, criando esse estapafúrdio inquérito de fake news, prendendo e calando vozes dissonantes a reboque de um inquérito que é ilegal, que é imoral, baseado numa premissa de fake news, que é um crime não tipificado na Constituição, e que você vai lá e simplesmente porque uma pessoa não desafora, mas critica de maneira acerba o Supremo, ou faz conjecturas e análises políticas mais incisivas sobre o papel do judiciário, são caladas. O sujeito que lança rojões à frente do Supremo é visto como um crime de segurança nacional, que é tipificado como um crime de terrorismo. Ou seja, é um conjunto de fatores estruturais que estão transformando o Supremo Tribunal Federal numa espécie de Supremo Tribunal Inquisitorial. Agora, Adriles, eu queria colocar uma outra questão também que eu quero passar para o doutor Leopoldo. Tem um componente político também, muitas decisões, aí eu não falo exclusivamente do Supremo, mas essa ação que se tem, por exemplo, de tentar flexibilizar a situação para viabilizar a candidatura do ex-presidente Lula, Sim. que veio muito da divisão, da forma como o Sérgio Moro saiu do governo. Sim. Então é como se você tivesse colocado a Lava Jato sob suspeita, a partir do momento que se tratou Sérgio Moro como traidor de toda uma bandeira anticorrupção. Perfeito. E aí tem todo o questionamento também do interesse de determinados juízes, integrantes do judiciário, em serem indicados para o Supremo, porque vai ter uma vaga a ser preenchida logo. Né? Então, antes do final do ano, o presidente Bolsonaro vai indicar. Então, se cria aí toda uma suspeita em cima de determinadas decisões, nesse caso não decisões do Supremo, mas de outros juízes e outras esferas, tem PGR, então muita coisa envolvida. Eu queria saber, doutor Leopoldo Pagotto, como é que o senhor vê essa situação colocada dessa forma? O componente político, ele faz parte da atuação do judiciário nesse contexto de neoconstitucionalismo, ou aí como o Adriles nomeou, consequencialismo, aí, se a gente preferir um termo aí usado pelo Dworkin. O que acontece é que a gente vê que no passado, como que surgiu toda essa ideia de ativismo político no judiciário, um ativismo judicial. A história é bastante bonita, se formos olhar bem. Nos anos 50 e 60, nos Estados Unidos havia um sistema político, federalismo, que impedia que a minoria negra nos estados do Sul tivessem acesso aos direitos mais básicos, como votar, e também que tivesse, havia aquele sistema de apartheid, de segregação. Apesar de haver uma Constituição Federal nos Estados Unidos que garantia aqueles direitos, os estados, por meio de manobras e legislações estaduais, vetavam o exercício daquele direito por uma parcela substancial da população. Então o que aconteceu foi que justamente uma série de decisões judiciais que deram origem e foram nomeados como um exemplo de ativismo judicial nos Estados Unidos, eles vieram e colocaram por baixo toda aquela estrutura injusta de discriminação. Então você percebe que ali a gente está garantindo direitos a pessoas que são livres, ou seja, os negros que eram restringidos aos seus direitos, e que era uma situação realmente injusta, e que, se a gente olha, havia uma concordância em todos os países de que aquele é um sistema injusto. Talvez exceção feita a 2 ou 3 países que também praticassem o apartheid à época. Agora, o que acontece aqui no Brasil? A maior discussão envolvendo ativismo judicial diz respeito à prisão em segunda instância. Sim. Que é um tema extremamente polêmico. Não existe consenso nos países do mundo. Então você vai em países que são conhecidos por serem grandes defensores de direitos humanos, a prisão ocorre aos criminosos justamente após a condenação em primeira instância. E isso reflete, na realidade, o interesse político
de uma casta do establishment, das pessoas que estão no poder, em fomentar esse tipo de discussão. E a gente não pode nunca esquecer que a gente está focando muito no elemento político, né? Mas essas discussões, elas chegam no judiciário, seja por conta de uma elite política e econômica que tem recursos para discutir, Exato. Mas também numa coisa que não chega no noticiário da Jovem Pan ou de outros meios de comunicação, que é a contestação feita diariamente por centenas de milhares de traficantes de drogas que têm recursos para fazer essa contestação. Quando a gente pega e fala assim, mas são poucos os recursos que tem. Não, hoje mesmo a gente tem aqui a notícia de congelamento de valor de 252 milhões de reais relacionados a uma organização criminosa. Então a gente não está falando somente de um problema que é exclusivo do sistema político e que se restringe ao sistema político. Deixar essas pessoas do sistema político soltas, vamos pensar assim numa situação menos gravosa, aqui entre aspas, né? Até seria, numa comparação, muito menos problemática se fosse só isso. Mas só que a gente está falando, esquecendo que isso daí se espraia por toda a sociedade. Tem um efeito cascata que vai deixar fora pessoas que realmente representam uma ameaça ao sistema democrático e de liberdades do Brasil, ou seja, o crime organizado. No nível de implicações que nós chamamos de políticos nas investigações e denúncias e possibilidade de prisão, se imaginava uma contra-reação, que eu acho que isso que a gente está vendo na prática, Exatamente. Reagindo, e o Congresso não avança com o processo. Eu queria saber do deputado Felipe Barros exatamente isso, prisão em segunda instância continua aí parado. Pois é, infelizmente continua parado. Temos que avançar nessa pauta. Não só nessa pauta, como inúmeras outras pautas de combate à corrupção. Agora, é sempre necessário que a gente tome cuidado, e isso é um alerta que eu tenho feito no Congresso Nacional, para nós evitarmos um agigantamento ainda maior do Judiciário, por conta do descrédito que a política, Poder Legislativo e Poder Executivo, tem perante a população e adquiriu perante a população nos últimos anos por conta desses inúmeros esquemas de corrupção. Houve um agigantamento do Judiciário, do Ministério Público. A prova disso é esse período que nós estamos vivendo de quarentena, de Covid-19, são promotores e juízes de primeira instância decidindo aquilo que deve ou não acontecer, isso deve fechar, isso deve abrir, isso fecha, isso abre, ou seja, usurpando completamente as atribuições do Poder Executivo. No fundo, isso que nós estamos debatendo aqui, na minha opinião, traz como pano de fundo o seguinte, é o processo de espetacularização. Nós estamos vendo aí ministros do Supremo Tribunal Federal que toda semana estão na mídia dando as suas opiniões políticas, o que é um absurdo. Aparecem mais na mídia do que muitos agentes políticos com mandato. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, o relator do inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, ele disse que é preciso combater as ditaduras, inclusive a ditadura da maioria. Quem ele pensa que é para combater qualquer ditadura que seja, e ele chamando a escolha da maioria da população de ditadura, ou seja, é um raciocínio que nem um adolescente de 6º ano tem, mas o ministro Alexandre de Moraes tem. Ele se acha no direito de agir politicamente enquanto está investido na função de ministro do STF, o que é um absurdo. Então nós temos que tomar cuidado com esse agigantamento que nós estamos vivendo do judiciário como um todo, não só do STF, mas mesmo assim nós temos que avançar com a pauta de combate à corrupção, seja a pauta da prisão em segunda instância ou outras pautas nesse mesmo sentido. E, Adriles, falta uma delimitação dos poderes também. Quando você pega, inclusive no plano judiciário, o deputado citava que qualquer juiz pode tomar uma decisão, e todos gostam de aparecer, de fazer mega operações, e isso em várias esferas. Eu acho que foi uma prática essa coisa de chamar a atenção da Lava Jato, que durante muito tempo ela teve total liberdade para agir, passou a ser questionada, então tudo é questionado no Brasil, é uma coisa muito complicada, né? Você não sabe exatamente constitucionalmente o que deveria acontecer, né?
né? Sempre tem um viés para você fazer análise de acordo com seus interesses. Olha, Denise, eu acho que essa é uma falha que está no bojo da Constituição mesmo, é uma falha de origem. Eu acho que nem os próprios juízes nunca exerceram a prerrogativa do seu poder difuso e meio confuso e meio quase que autocrático, né? O que aconteceu nas últimas décadas no Brasil, desde a Constituição de 88? Havia sempre uma harmonia, e muitas vezes essa palavra harmonia traduzia um conluio entre os poderes. A gente viu o governo do PT comprando o Congresso todo, quiçá talvez até alguns membros do Judiciário. Então houve sempre uma anuência, um respeito que se travestia de diplomacia, que na verdade era uma espécie de conluio. E quando a Lava Jato aparece, e o Felipe Bastos está falando de aprovação do judiciário, né, que ficou encantado, que a população ficou encantada por ele quando houve escândalos no outro mundo político, mas agora há esses arroubos megalomaníacos de membros do judiciário. A gente fala, por exemplo, da prisão em segunda instância, que era o principal elemento de combate efetivo à corrupção. Pela primeira vez houve empresários, empreiteiros, políticos de colarinho branco que foram para trás das grades. Foram 188 pessoas processadas, julgadas e presas. Entre elas o Zé Disseu, Azeredo, políticos, o Odebrecht, políticos e empresários das mais altas estirpes. E aí o que você tem agora? Uma reação do establishment, e o establishment também compreende boa parte do STF, que casuisticamente, por exemplo, eu falo nomes, o Gilmar Mendes e o Toffoli, que eram completamente a favor da prisão em segunda instância, e abrem a prerrogativa de voltar atrás, de eventualmente criar um arcabouço constitucional completamente esdrúxulo. Para quê? Para liberar políticos de alto estirpe, para voltar o poder ao próprio establishment. Prisão de segunda instância, a gente tá debatendo isso aqui, o pobre, ele vai preso antes da primeira instância. O pobre, se comete um crime, ele vai preso preventivamente. E fica esquecido. Quem tem grana, Denise, para pagar 4 instâncias de julgamento, é quem tem poder, é quem tem prestígio, ou seja, a prisão em segunda instância, que é uma jabuticaba brasileira, que só tem no Brasil, em 4 instâncias, eventualmente você cria um Estado que referencia o próprio crime. É uma coisa completamente invertida e é uma reação clara, quase que nada obscura, a ação efetiva da Lava Jato em combate ao crime graúdo. Ou seja... Essa questão da delimitação de poderes, eu lembro que recentemente nós tivemos a discussão se o Exército teria papel moderador ou não. Isso caiu essa discussão no Supremo e ficou meio vago, assim. Depois tem a palavra final, aí você entra no plenário do Supremo para ter uma decisão, mas fica sempre aquela dúvida, até porque há divisões também no Supremo, não é? Mas nessa vagueza, por exemplo, no Legislativo você tem que fazer um debate profundo, intenso, em várias vias. No STF você chega um juiz monocraticamente, o Alexandre de Moraes, por exemplo, resolve criar o inquérito das fake news com a anuência dos seus pares e começa a prender as pessoas, sem dar sequer a prerrogativa da pessoa saber pelo que ela está sendo presa. Ou seja, é um desvio completo de finalidade. A gente não sabe qual é exatamente a finalidade jurídica desse tipo de coisa, a gente fica confuso, mas a gente sabe que, por exemplo, a liberdade de expressão está sendo claramente tolhida no Brasil quando você cria termos vagos como discurso de ódio. Ora, por exemplo, se alguém defende o aborto e diz que alguém que comete um aborto comete um assassinato, é um discurso de ódio? Não. É um discurso de uma percepção. Agora, se alguém tem uma mentalidade progressista e acha que isso é um discurso de ódio, você pode encarcerar alguém. Se alguém diz que deseja a morte de um presidente da República, é um discurso de ódio, esse alguém pode ser processado, julgado e encarcerado. Mas o que o STF faz quando se refere a pessoas, por exemplo, que têm uma mentalidade conservadora ou que sejam bolsonaristas, ela faz olhos moucos. E quando tem alguém que faz um discurso de ódio contra os princípios que eles acham adequadamente progressistas, não só são presos, mas são presos sem qualquer direito a julgamento, a processo e nem sequer a perceber do que elas estão sendo julgadas. Ou seja, a gente tem uma ditadura subliminarmente exercida por membros do judiciário. Isso é muito claro para mim. Bom, até pelo nosso horário, vamos agora, a palavra final é do Dr. Leopoldo Pagotto, que trabalha diretamente com essas situações colocadas aí da Justiça, que é uma situação bastante preocupante, eu acho que até do ponto de vista do advogado, ao tentar lidar com todos esses processos, não? Eu lido mais com aspecto empresarial, né? Empresas que buscam resolver os problemas relacionados
a corrupção que surgir eventualmente. E eu posso dizer que esse tipo de instabilidade afeta muito na percepção que as empresas possuem sobre a possibilidade de ser punido. Isso é um fator que foi alterado dramaticamente com a Lava Jato, como aí o Adrilles disse muito bem. Antes, se você falasse, ameaçasse ou explicasse que uma determinada conduta era ilegal ou não recomendável em questão de compliance e anticorrupção, não se prestava muito atenção nesse assunto no meio empresarial. Acontece que com a Lava Jato, essa situação se alterou. O número de 188 pessoas, sobretudo pelo segmento social em que elas viviam, teve uma capilaridade, e essa notícia se espalhou e que houve uma verdadeira reversão da percepção de impunidade, né? Agora, a partir do momento que você começa a ter ataques direcionados, repetidos, a todo esse arcabouço de combate à impunidade, que, se você for olhar há 20 anos, era o principal mote que segmentos políticos usavam para combater a corrupção, você percebe que todo o esforço que tem sido feito pode ser jogado no lixo. As pessoas simplesmente podem começar a achar de novo que nada vai acontecer. E é por isso que, nesse contexto, as decisões monocráticas do judiciário, especialmente quando elas vêm travestidas de uma defesa de direitos e, na realidade, estão defendendo interesses, muitas vezes difíceis de delimitar, elas fazem muito mais desserviço do que ajudam o desenvolvimento do interesse público, a defesa do interesse público. Eu agradeço muito a participação do Dr. Leopoldo Pagotto, que é advogado especialista em compliance e lei de anticorrupção. Felipe Barros, que é deputado federal pelo PSL. Deputado, muito obrigada. E uma boa tarde a vocês. Adrilles, obrigada pela sua participação especial aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado.